Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, apresentamos a sessão geral do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por um coro do sacerdócio, formado por jovens adultos solteiros de estacas de Holiday e Murray, Utah. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos, sejam bem-vindos à sessão do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson pediu que eu dirigisse esta sessão. Esta reunião está sendo transmitida via satélite para os portadores do sacerdócio em muitos locais do mundo. A música para esta sessão será apresentada por um coro formado por jovens adultos solteiros de estacas de Holiday e Murray, Utah, sob a regência de Brett Taylor, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro dará início a esta sessão cantando Rise Up, O Man of God. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Vern P. Stanfield, dos 70, e logo após, o coro entoará Tão Humilde ao Nascer. Nosso Pai Celestial, nós, teus filhos, nos reunimos em todo o mundo com gratidão em nosso coração. Somos gratos pelo profeta de Deus, o presidente Thomas S. Monson. Somos gratos pelo serviço dele e sua vida consagrada. Somos gratos, Pai Celestial, por sentarmos juntos de profetas, videntes e reveladores. Oramos para que o Senhor os abençoe. Pai Celestial, esta noite nós oramos para que, ao ouvirmos, que possamos aprender. Que nosso coração esteja aberto e que seja tocado pelo Espírito para que possamos compreender tudo o que o Senhor deseja que saibamos. Oramos para que nosso coração seja mudado
para que possamos usar esta oportunidade de nos prestarmos serviço uns aos outros e erguer aos outros, edificar aos outros. Somos gratos a Ti por Teu Filho Jesus Cristo. E pedimos que nos abençoe para que nos lembremos sempre dele. E dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, choir. Obrigado ao coro. It will now be our privilege and blessing Teremos agora a honra e a bênção de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ele será seguido pelo elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. O bispo Gerald Cusset, bispo-presidente da Igreja, então falará a nós. Presidente Monson. Meus queridos irmãos, sinto-me honrado pelo privilégio
de falar a vocês nessa reunião mundial de portadores do sacerdócio de Deus. Hoje à noite faço menção a um assunto sobre o qual já falei. O profeta Mormon delineou uma das principais características do Salvador e que deve ser imitada por seus discípulos. Ele disse: se um homem é humilde e brando de coração e confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, ele precisa ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. E a caridade é sofredora, é benigna, e não é invejosa, e não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Irmãos, não honramos o sacerdócio de Deus se não somos bondosos com o nosso próximo. O Elder Joseph B. Wirthlin, meu querido amigo e companheiro, foi realmente um homem bom. Ele disse: a bondade é a essência da vida celestial. A bondade é como as pessoas com atributos cristãos tratam o próximo. A bondade deve permear todas as nossas palavras e ações, no trabalho, na escola, na igreja, especialmente em nosso lar. Jesus, nosso Salvador, foi o exemplo maior da bondade e da compaixão. As Escrituras ensinam que o exercício justo do sacerdócio depende de nossa obediência aos princípios de bondade, caridade e amor. Em Doutrina e Convênios lemos: nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo. Irmãos, examinemos nossa vida e decidamos seguir o exemplo do Salvador, demonstrando bondade, amor e caridade. Assim fazendo, estaremos em melhor condição de invocar os poderes do céu para nós mesmos, para nossa família e para nossos companheiros de viagem nessa jornada por vezes difícil de volta ao nosso lar celestial. É minha oração, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Presidente Monson, nós estamos emocionados de ouvir tua voz e ouvir as tuas instruções. Nós o amamos e oramos sempre por você. Irmãos, oro pedindo a ajuda do Espírito Santo ao ponderarmos juntos os princípios relativos à grande obra de levar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. A cada ano, milhares de rapazes e moças, e também casais mais velhos, aguardam ansiosamente uma correspondência especial enviada de Salt Lake City. O conteúdo da correspondência afeta para sempre o destinatário, assim como sua família e muitas outras pessoas. Quando ela finalmente chega, alguns abrem o envelope com calma e cuidado, enquanto outros o rasgam com pressa e euforia.
A experiência de ler a carta especial que ali se encontra é inesquecível. Ela vem assinada pelo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e as duas primeiras linhas declaram: Você foi chamado para servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você foi designado para trabalhar na missão. Observe que a primeira frase é um chamado para servir como missionário de tempo integral na Igreja Restaurada do Senhor. A segunda indica uma designação para trabalhar em uma região e missão específicas. É fundamental que todos entendamos a importante distinção expressa nessas duas frases. Culturalmente, sempre falamos na igreja sobre sermos chamados para servir neste ou naquele país, como Argentina, Polônia, Coreia ou os Estados Unidos. No entanto, o missionário não é chamado para um lugar. Ele é chamado para servir. Como o Senhor declarou ao profeta Joseph Smith em 1829, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Todo chamado missionário e as designações desse serviço, bem como as redesignações posteriores, chegam por revelação por meio dos servos do Senhor. O chamado ao trabalho vem de Deus, por meio do presidente da igreja. A designação para uma das mais de 400 missões atualmente operantes ao redor do mundo vem de Deus, por meio de um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, que age com a autorização do profeta vivo do Senhor. Os dons espirituais da revelação e da profecia estão presentes em todos os chamados missionários e designações desse serviço. A seção 80 de Doutrina e Convênios registra o chamado missionário de Stephen Burnett, feito pelo profeta Joseph Smith em 1832. O estudo desse chamado nos ajuda a entender mais claramente a distinção entre ser chamado ao trabalho como missionário e ser designado para trabalhar em um determinado lugar. E 2, ter maior consideração pela responsabilidade divinamente atribuída a cada um de nós de proclamarmos o Evangelho. O versículo 1 dessa seção é um chamado para servir. Em verdade, assim diz o Senhor a ti, meu servo Stephen Burnett, sai pelo mundo e prega o Evangelho a toda criatura que esteja ao alcance da tua voz. É interessante notar que o versículo 2 informa ao irmão Burnett acerca do seu companheiro missionário. E já que desejas um companheiro, dar-te-ei meu servo, Eden Smith. O versículo 3 indica onde aqueles dois missionários deveriam trabalhar. Portanto, ide e pregai meu evangelho, seja para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste, não importa, porque não vos podeis enganar. Irmãos, para mim a frase não importa, como usada pelo Senhor neste versículo, não indica que ele menospreze o lugar onde os seus servos trabalham. Na verdade, ele se importa profundamente. Porém, a pregação do Evangelho é a obra do Senhor, e por isso, ele inspira, guia e orienta seus servos autorizados. Ao se esforçarem para serem instrumentos mais dignos e capazes nas mãos do Senhor, dando o melhor de si para cumprir seu chamado, os missionários terão o auxílio do Senhor e não se poderão enganar, onde quer que eles sirvam. Talvez o que o Senhor esteja tentando nos ensinar nessa revelação é que a designação para trabalhar em um determinado lugar é importante e necessária, mas não está acima de um chamado ao trabalho. O versículo seguinte destaca importantes qualificações para todos os missionários. Portanto, declarai as coisas que ouvistes e em que verdadeiramente acreditais e sabeis ser verdadeiras. O último versículo relembra ao irmão Burnett e a todos nós de quem realmente vem o chamado para servir. Eis que esta é a vontade daquele que vos chamou, vosso Redentor, sim, Jesus Cristo. Amém.
Talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que decidi falar na sessão do sacerdócio da Conferência Geral sobre a aparentemente óbvia distinção entre ser chamado ao trabalho e ser designado para trabalhar. Minha resposta é bem direta. Minha experiência demonstra que muitos membros da Igreja não compreendem bem esses princípios. O grande motivo pelo qual decidi abordar esse assunto são as coisas que tenho aprendido a respeito da preocupação, da angústia e mesmo da culpa que muitos missionários sentem por terem sido redesignados para outro campo de trabalho durante seu serviço. As redesignações, por vezes, são necessárias devido a eventos ou circunstâncias como acidentes e lesões, atrasos e outros problemas na obtenção de vistos, instabilidade política, criação de novas missões e uma série de outras necessidades relativas à pregação do Evangelho que surgem neste mundo em constante mudança. Quando um missionário é redesignado para outro campo de trabalho, o processo é exatamente o mesmo da designação original. Os membros do Quórum dos 12 buscam inspiração e orientação para fazer essas redesignações. Há não muito tempo, conversei com um homem fiel que compartilhou comigo os sentimentos mais profundos de seu coração. Havíamos acabado de sair de uma reunião em que eu havia explicado a diferença entre ser chamado ao trabalho e ser designado para trabalhar. Aquele bom irmão cumprimentou-me e disse com lágrimas nos olhos: "As coisas que você ensinou hoje tiraram de meus ombros um fardo que carreguei por mais de 30 anos. Como missionário na juventude, fui originalmente designado para trabalhar na América do Sul. Porém, não consegui o visto e fui redesignado para trabalhar nos Estados Unidos. Por todos esses anos, eu me perguntei por que não pude servir no lugar para o qual havia sido chamado. Agora sei que fui chamado ao trabalho e não para um lugar. Não tenho como expressar o quanto esse entendimento me ajudou." Meu coração ficou aflito por causa daquele bom homem. Ao ensinar esses princípios ao redor do mundo, inúmeras pessoas me procuraram para expressar esse mesmo sentimento. Falo sobre esse tópico hoje, pois nenhum membro desta igreja deveria carregar o desnecessário fardo da dúvida, da falta de entendimento, da angústia ou da culpa por causa de uma designação de trabalho. Portanto, ide e pregai meu evangelho, seja para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste, não importa, porque não vos podeis enganar. Ao ponderarem as palavras desse versículo e ao abrirem seu coração, oro e espero que convide o Espírito Santo para trazer entendimento, cura e restauração para a sua alma. Outro motivo pelo qual me senti inspirado a abordar esse assunto foi minha própria experiência ao designar missionários ao longo dos anos. Para os 12, não há nada que reafirme com mais força a realidade da revelação contínua nesses últimos dias do que o ato de buscar discernir a vontade do Senhor ao cumprirmos nossa responsabilidade de designar missionários para um determinado campo de trabalho. Testifico que o Salvador conhece e se lembra de cada um de nós, um por um e pelo nome. Agora quero falar sobre um aspecto fundamental, ainda que frequentemente negligenciado, de preparação para se receber um chamado ao trabalho. Há 3 palavras que, interrelacionadas, definem o padrão de preparação e de progresso para os filhos de Deus: sacerdócio, templo e missão. Em nosso papel de pais, amigos e membros da igreja, às vezes nos concentramos demais na preparação missionária dos rapazes, enquanto, de certa forma, negligenciamos os outros passos que precisam ser dados no caminho do convênio antes de se iniciar uma missão de tempo integral. Servir missão, com certeza, é um dos tijolos necessários para se criar o firme alicerce de uma vida de crescimento espiritual e de serviço, mas não é o único.
O sacerdócio e as bênçãos do templo, ambos recebidos antes de se chegar ao campo designado de trabalho, também são necessários para que sejamos fortificados e fortalecidos espiritualmente ao longo da vida. Rapazes, ao cumprirem seus deveres e ao honrarem o sacerdócio arônico ou sacerdócio menor, vocês estarão se preparando para receber e magnificar o juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque, ou sacerdócio maior. A dignidade pessoal é o requisito mais importante para o recebimento do sacerdócio maior. Diante de vocês há uma vida inteira de serviço abnegado no sacerdócio. Preparem-se agora, oferecendo sempre um serviço significativo. Aprendam a gostar de ser e de permanecer dignos. Sejam dignos. Permaneçam dignos. Após receber o sacerdócio de Melquisedeque, o chamado para servir, um rapaz pode ser armado de poder, por meio dos convênios e das ordenanças do templo sagrado. Antes de oferecer um serviço missionário eficaz, é preciso ir ao templo e permitir que o espírito do templo transborde em você. A dignidade pessoal é o requisito mais importante para se receber as bênçãos do templo, tanto para os rapazes quanto para qualquer membro da igreja. Durante sua adolescência, ao viverem de acordo com os padrões do Evangelho, vocês poderão entrar na casa do Senhor e participar de ordenanças sagradas. Seu amor pelas ordenanças do templo, assim como sua compreensão delas, irão fortalecê-los e abençoá-los ao longo da vida. Aprendam a gostar de ser e de permanecer dignos. Sejam dignos. Permaneçam dignos. Muitos rapazes e moças já possuem uma recomendação de uso limitado para frequentar o templo. Como portadores do sacerdócio, vocês encontram nomes de seus antepassados e realizam batismos e confirmações em favor deles no templo. Possuir uma recomendação para o templo demonstra sua dignidade, e servir a outras pessoas no templo é uma parte importante da preparação para o sacerdócio de Melquisedeque. Rapazes, cada um de vocês é agora um missionário. Ao seu redor, dia após dia, estão amigos e vizinhos que só estão afastados da verdade por não saber onde encontrá-la. Ao serem conduzidos pelo Espírito, vocês poderão compartilhar pensamentos, convites, mensagens ou tweets que apresentem a seus amigos as verdades do Evangelho restaurado. Vocês não precisam esperar por um chamado oficial para engajarem-se com vigor no trabalho missionário. Conforme as bênçãos do sacerdócio, do templo e da missão forem congregadas em Cristo, interagindo sinergicamente no coração, na mente e na alma de um jovem missionário, ele então poderá se qualificar para o trabalho. Sua capacidade de cumprir a responsabilidade de representar o Senhor Jesus Cristo com confiança será aumentada. Honrar o sacerdócio e os convênios do templo, receber o poder da divindade por meio das ordenanças do sacerdócio, servir abnegadamente e proclamar o Evangelho eterno aos filhos de Deus são uma potente combinação espiritual que permite aos rapazes tornarem-se firmes e inquebrantáveis na fé e arraigados e edificados em Cristo. Em nosso lar e na igreja, devemos enfatizar com equilíbrio os três elementos que formam o padrão do Senhor de preparação e de progresso para os filhos fiéis de Deus: sacerdócio, templo e missão. Os três requerem que gostemos de ser dignos e de permanecer dignos. Sejam dignos, permaneçam dignos. Meus amados irmãos, prometo-lhes que o dom espiritual da revelação estará presente em seu chamado ao trabalho de proclamar o Evangelho, assim como em sua designação para um ou mais campos específicos de trabalho. Ao se prepararem diligentemente, por meio do serviço abnegado no sacerdócio e no templo, seu testemunho da realidade de que o Senhor vive será fortalecido. O amor por Ele e por seu trabalho preencherá seu coração. Ao aprenderem a gostar de ser dignos, vocês se tornarão poderosos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar e servir muitas pessoas. Com alegria,
Testifico que nosso Pai Celestial e seu Filho amado Jesus Cristo vivem. Engajar-se em seu serviço é uma das maiores bênçãos que podemos receber. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Aos 30 anos de idade, comecei a trabalhar para um grupo de varejo na França. Um dia, o presidente da empresa, um bom homem de outra religião, chamou-me ao seu escritório. Sua pergunta me surpreendeu. Acabei de ficar sabendo que você é um sacerdote na sua igreja. Isso é verdade? Respondi, sim, você está certo. Sou portador do sacerdócio. Visivelmente intrigado por minha resposta, ele perguntou, mas você estudou em um seminário teológico? Claro, respondi. Dos 14 aos 18 anos de idade, tive aulas do seminário praticamente todos os dias. Ele quase caiu da cadeira. Para minha grande surpresa, várias semanas depois, ele me chamou em seu escritório para me oferecer o cargo de diretor administrativo em uma das empresas do grupo. Fiquei atônito e expressei minha preocupação de que eu era muito jovem e inexperiente para assumir essa responsabilidade tão importante. Com um sorriso benevolente, ele disse, isso pode ser verdade, mas não importa. Conheço seus princípios e sei o que aprendeu em sua igreja. Preciso de você. Ele estava certo a respeito do que eu havia aprendido na igreja. Os anos que se seguiram foram desafiadores e não sei se eu poderia ter tido algum sucesso sem a experiência que adquiri ao servir na igreja desde a época em que era um rapaz. Tive a bênção de crescer em um pequeno ramo. Como nossos números eram pequenos, os jovens eram chamados para participar ativamente em todos os aspectos do ramo. Eu ficava muito ocupado e adorava me sentir útil. Aos domingos, oficiava à mesa do sacramento, servia no meu quórum do sacerdócio e trabalhava em vários outros chamados. Durante a semana, frequentemente acompanhava meu pai e outros portadores do sacerdócio adultos ao ensinar os membros, confortar os doentes e aflitos e ajudar os necessitados. Ninguém parecia pensar que eu era muito jovem para servir ou até mesmo para liderar. Para mim, tudo parecia normal e natural. O serviço que prestei durante aqueles anos de adolescência me ajudou a edificar meu testemunho e ancorar minha vida no Evangelho. Estava rodeado por homens bons e compassivos, que tinham o compromisso de usar seu sacerdócio para abençoar a vida de outras pessoas. Eu queria ser como eles. Ao servir com eles, aprendi a ser um líder na igreja e também no mundo, mais do que pude perceber na época. Há muitos rapazes portadores do sacerdócio arônico assistindo esta reunião pessoalmente ou por meios eletrônicos. Ao olhar para esta congregação, vejo muitos de vocês sentados ao lado de homens maduros, talvez seus pais, avós, irmãos mais velhos ou líderes do sacerdócio. Todos portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Eles os amam e, em grande parte, vieram aqui esta noite para estar com vocês. Esta reunião de gerações oferece uma visão maravilhosa da união e irmandade que existe entre os dois sacerdócios de Deus. Mesmo que estejam investidos com missões e autoridades diferentes, o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Melquisedeque são parceiros inseparáveis no trabalho de salvação. Eles caminham de mãos dadas e necessitam grandemente um do outro. O modelo perfeito da estreita relação que existe entre os dois sacerdócios encontra-se na interação entre Jesus e João Batista. Alguém consegue imaginar João Batista sem Jesus? Como teria sido a missão do Salvador sem o trabalho preparatório realizado por João? João Batista recebeu uma das missões mais nobres que já existiu: preparar o caminho do Senhor, batizá-lo com água e preparar um povo para recebê-lo. Esse homem justo e santo, que foi ordenado ao sacerdócio menor, estava perfeitamente ciente da importância e dos limites de sua missão e de sua autoridade. As pessoas reuniam-se ao redor de João para ouvi-lo e ser batizadas por ele.
Ele foi honrado e reverenciado em seu próprio direito como homem de Deus. Mas quando Jesus apareceu, João humildemente reconheceu um maior do que ele e declarou: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Por sua vez, Jesus, o Cristo, o unigênito do Pai, que possuía o sacerdócio maior, reconheceu humildemente a autoridade de João. A respeito dele, o Salvador disse: Entre os que de mulher têm nascido não apareceu ninguém maior do que João Batista. Apenas imagine o que aconteceria em nossos quóruns do sacerdócio se o relacionamento entre os portadores dos dois sacerdócios fosse inspirado pelo padrão estabelecido por Jesus e João Batista. Meus jovens irmãos do sacerdócio arônico, assim como João, seu papel é preparar o caminho para o grande trabalho do sacerdócio de Melquisedeque. Vocês estão fazendo isso de várias maneiras. Vocês administram as ordenanças do batismo e do sacramento. Ajudam a preparar as pessoas para o Senhor pregando o Evangelho, visitando a casa de todos os membros e zelando sempre pela igreja. Vocês oferecem ajuda aos pobres e necessitados ao coletar as ofertas de jejum e ajudam a cuidar das capelas da igreja e de outros recursos materiais. Seu papel é importante, necessário e sagrado. Meus irmãos adultos, quer vocês sejam pais, bispos, consultores dos rapazes ou simples portadores do sacerdócio Melquisedeque, vocês podem seguir o exemplo do Salvador, voltando-se para seus irmãos que possuem o sacerdócio menor e os convidando para trabalhar ao seu lado. De fato, esse convite vem do próprio Senhor. Ele disse: Portanto, levai convosco os que são ordenados ao sacerdócio menor e enviai-os adiante de vós, para marcar compromissos e preparar o caminho, e cumprir os compromissos que não puderdes cumprir. Ao convidar seus irmãos mais jovens para preparar o caminho, vocês os ajudam a reconhecer e honrar a sagrada autoridade que possuem. Ao fazê-lo, vocês os ajudam a preparar o próprio caminho ao se prepararem para o dia em que vão receber e exercer o sacerdócio maior. Permitam-me compartilhar a história verídica de Alex, um jovem sacerdote calmo, pensativo e brilhante. Certo domingo, o bispo de Alex o encontrou sozinho em uma sala de aula, em estado de grande aflição. O rapaz explicou o quanto era difícil e doloroso para ele ir à igreja sem seu pai, que não era membro. Então, em lágrimas, Alex disse que seria melhor se ele deixasse a igreja. Com preocupação genuína pelo Alex, o bispo imediatamente mobilizou o conselho da ala para ajudar o rapaz. Seu plano era simples: para manter o Alex ativo e ajudá-lo a desenvolver um testemunho sincero do Evangelho, eles precisavam envolvê-lo com boas pessoas e dar coisas importantes para ele fazer. Rapidamente, os irmãos do sacerdócio e todos os membros da ala se uniram ao redor do Alex e expressaram seu carinho e apoio. O líder do grupo de sumos sacerdotes, um homem de grande fé e amor, foi escolhido para ser o seu companheiro de ensino familiar. Os membros do bispado o acolheram e fizeram dele um amigo próximo. O bispo disse: mantivemos o Alex ocupado. Ele foi recepcionista em casamentos e funerais, auxiliou-me em dedicações de sepultura, batizou vários recém-conversos, ordenou rapazes ao sacerdócio arônico, ensinou lições para os jovens, ensinou com os missionários, abriu a capela para conferências, trancou o edifício após o término das reuniões, fez serviços de projetos de serviço, acompanhou-me em visitas a membros idosos, fez discursos na reunião sacramental, administrou o sacramento aos enfermos em hospitais e se tornou uma das poucas pessoas em quem eu tinha plena confiança como bispo. Pouco a pouco, o Alex mudou. Sua fé no Senhor aumentou. Ele ganhou confiança em si mesmo e no poder do sacerdócio que portava. O bispo concluiu: Alex foi e sempre será uma das maiores bênçãos de meu tempo como bispo. Que privilégio tê-lo conhecido e trabalhado com ele.
Creio genuinamente que nenhum rapaz foi para o campo missionário mais preparado por seu serviço no sacerdócio do que o Alex. Meus queridos bispos, incluído em sua ordenação e designação como bispo de sua ala, está o sagrado chamado de servir como presidente do sacerdócio arônico e do quórum de sacerdotes. Estou ciente dos fardos pesados que carregam, mas vocês precisam fazer com que seu dever para com os rapazes seja uma de suas mais altas prioridades. Vocês não podem negligenciar ou delegar seu papel nessa responsabilidade para outras pessoas. Eu os convido a refletir sobre cada portador do sacerdócio arônico de sua ala. Nenhum deles jamais deve se sentir abandonado ou inútil. Há algum rapaz que você e outros irmãos do sacerdócio poderiam ajudar? Convide-o a servir ao seu lado. Frequentemente tentamos entreter nossos rapazes e colocá-los no papel de espectadores, quando sua fé e seu amor pelo Evangelho podem ser mais bem desenvolvidos ao magnificarem seu sacerdócio. Ao participarem ativamente no trabalho de salvação, eles serão conectados ao céu e ficarão cientes do seu potencial divino. O sacerdócio arônico é mais do que apenas uma faixa etária, um grupo de ensino ou programa de atividades, ou um termo usado para designar os rapazes da igreja. É o poder e a autoridade para participar no grande trabalho de salvar almas, tanto a alma dos jovens que portam o sacerdócio, quanto a alma das pessoas que servem. Vamos colocar o sacerdócio arônico em seu lugar de direito, um lugar escolhido, um lugar de serviço, de preparação e de realizações para todos os rapazes da igreja. Queridos irmãos, no sacerdócio de Melquisedeque, eu os convido a fortalecer o elo essencial que une os dois sacerdócios de Deus. Capacitem os jovens do sacerdócio arônico para preparar o caminho diante de vocês. Falem a eles com confiança. Preciso de você. Para vocês, jovens, portadores do sacerdócio arônico, oro para que, à medida que servirem com seus irmãos mais velhos, ouçam a voz do Senhor dizendo: Bendito és, porque farás grandes coisas. Eis que foste enviado, assim como João, para preparar o caminho diante de mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão juntos, cantando louvamos. Terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Após minhas palavras, teremos a satisfação de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência.
My dear brothers, dear friends, Meus queridos irmãos, queridos amigos, sou imensamente grato por estar com vocês nesta inspiradora reunião mundial do sacerdócio. Presidente Monson, agradecemos por sua mensagem e por sua bênção. Sempre levaremos a sério suas palavras de orientação, seu conselho e sua sabedoria. Nós o amamos e o apoiamos, e sempre oramos por você. O Senhor é nosso amado presidente e profeta do Senhor. we sustain, we love you. Nós o apoiamos e o amamos. 2 decades Há quase 2 décadas, the Madrid, Spain temple o Templo de Madrid, Espanha, foi dedicado e começou a funcionar como uma casa sagrada do Senhor. Harriet and I remembered what Harriet e eu nos lembramos bem porque, na época, eu estava servindo na presidência da área da Europa, na época. others we spent Com muitos outros irmãos, passamos inúmeras horas cuidando dos detalhes do planejamento e da organização dos eventos que levaram à dedicação. as the date of the À medida que a data da dedicação se aproximava, notei que ainda não tinha recebido um convite. this was a bit unexpected. Isso foi um tanto inesperado. After all, in my Afinal, em minha responsabilidade como presidente da área, eu estava muito envolvido nesse projeto de preparação do templo e me sentia um pouco responsável por ele. asked Harriet if she had Perguntei a Harriet se ela tinha visto o convite. Ela disse que não. passed, and my Passaram-se os dias e minha ansiedade aumentou. Pensei que nosso convite tivesse sido extraviado, ou talvez estivesse escondido entre as almofadas do sofá. had been mixed up. Talvez tivesse sido jogado fora com os folhetos de propaganda que vêm pelo correio. Nossos vizinhos tinham um gato que gostava de mexer em tudo. Eu até comecei a suspeitar dele. Finally, Finalmente, I was forced. fui forçado a aceitar o fato. I had not. Eu não tinha sido convidado. But how was that possible? Mas como isso era possível? Será que eu tinha ofendido alguém? Did someone just Será que tinham simplesmente presumido que morávamos muito longe? Será que tinham esquecido de mim? eventually I realized Por fim, percebi que essa linha de pensamento estava me levando a um caminho que eu não queria trilhar. Harriet and I reminded Harriet e eu dissemos a nós mesmos que a dedicação do templo não se tratava de nós. it wasn't Não era uma questão de quem merecia ou não ser convidado. and it wasn't about Não tinha nada a ver com nossos sentimentos ou com o fato de que achávamos que tínhamos direito de participar. Tratava-se da dedicação de um edifício sagrado, um templo do Deus Altíssimo. was a day of rejoicing. Era um dia de alegria para os membros da igreja na Espanha. Been invited to attend. Se eu tivesse sido convidado a participar, teria ido com muito prazer. Mas se não fosse convidado, minha alegria não seria menos profunda. Harriet and I would Harriet e eu nos alegraríamos de longe com nossos amigos, nossos amados irmãos e irmãs, mas à distância. Louvaríamos a Deus por essa maravilhosa bênção com o mesmo entusiasmo, quer estivéssemos em nossa casa em Frankfurt, quer estivéssemos em Madrid. among the 12 Entre os 12 que Jesus chamou e ordenou, havia 2 irmãos, Tiago e João. remember the Vocês se lembram do nome que ele deu aos 2? of thunder. Filhos do trovão. Nickname like that without Não se recebe um nome como esse sem uma razão especial. unfortunately Infelizmente, scriptures don't as Escrituras não nos dão muitas explicações sobre a origem desse nome. No entanto, temos pequenos vislumbres da personalidade de Tiago e de João. Eles eram os mesmos 2 irmãos que sugeriram fazer descer fogo dos céus sobre uma aldeia em Samaria por não terem sido convidados a entrar no vilarejo. James and John Tiago e João eram pescadores, provavelmente não muito refinados, mas acredito que eles conheciam bastante sobre os elementos da natureza. Certamente eram homens de ação. on one occasion as Em certa ocasião, enquanto o Salvador se preparava para fazer sua última viagem a Jerusalém, Tiago e João aproximaram-se dele com um pedido especial.
Talvez um pedido digno do apelido que receberam. Queremos que nos faça o que pedirmos, disseram eles. Bom, posso imaginar que Jesus estava sorrindo para eles quando respondeu: que quereis que vos faça? Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O Salvador, naquele momento, os convidou a pensar um pouco mais profundamente sobre o que estavam pedindo e disse: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, senão àqueles para quem está preparado. Em outras palavras, não se recebem honras no reino dos céus fazendo campanha, nem se obtém a glória eterna com bajulação. Os outros 10 apóstolos ficaram aborrecidos quando ouviram sobre o pedido feito pelos filhos do trovão. Jesus sabia que não tinha muito tempo e deve ter ficado perturbado com a contenda entre aqueles que iriam continuar sua obra. Ele explicou aos 12 a natureza do poder e como ele afeta aqueles que o buscam e o possuem. As pessoas influentes do mundo, disse ele, usam sua posição de autoridade para exercer poder sobre os outros. Quase consigo visualizar o Salvador, olhando com infinito amor para o rosto daqueles discípulos fiéis e fervorosos. Quase sou capaz de ouvir sua voz suplicante, mas entre nós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. No reino de Deus, grandeza e liderança significam ver as pessoas como elas realmente são, como Deus as vê, e então ajudá-las e servir a elas. Significa regozijar-se com os que estão felizes, chorar com os que estão sofrendo, consolar os aflitos e amar o próximo como Cristo nos ama. O Salvador ama todos os filhos de Deus, seja qual for sua condição socioeconômica, raça, língua, opinião política ou nacionalidade, ou qualquer outra coisa. E é assim que devemos fazer. Deus concede sua maior recompensa às pessoas que servem sem esperar recompensa. A recompensa vai para aqueles que servem sem precisar de elogios, para os que silenciosamente procuram maneiras de ajudar o próximo, para os que servem simplesmente porque amam a Deus e seus filhos. Pouco depois de ter sido chamado como autoridade geral, tive o privilégio de acompanhar o presidente James E. Faust em uma reorganização de estaca. Enquanto eu dirigia o carro para cumprirmos a nossa designação na bela região do sul de Utah, o presidente Faust foi gentil o suficiente para usar o tempo que passamos juntos para me instruir e ensinar. Uma lição que jamais esquecerei foi a seguinte. Ele disse: os membros da igreja são gentis com as autoridades gerais. Eles vão tratá-lo com bondade e dizer coisas boas a seu respeito. Então ele fez uma pequena pausa e disse: Dieter, seja sempre grato por isso, mas não se deixe levar. Essa importante lição sobre o serviço na igreja aplica-se a todo o portador do sacerdócio em todos os quórums. Aplica-se a todos nós nesta igreja.
Quando o presidente J. Reuben Clark aconselhava os que eram chamados para posições de autoridade na igreja, ele lhes dizia para que não esquecessem da regra número 6. Inevitavelmente, a pessoa perguntava, qual é a regra número 6? Ele respondia, não leve a si mesmo muito sério. Claro que isso levava a uma segunda pergunta. Quais são as outras 5 regras? Com um olhar divertido, o presidente Clark respondia, elas não existem. Para sermos líderes eficazes da igreja, devemos aprender esta lição essencial. A liderança na igreja não se caracteriza tanto por orientar pessoas, mas em termos o desejo de receber orientação de Deus. Como santos do Deus Altíssimo, devemos lembrar-nos dos pobres e necessitados, dos doentes e dos aflitos, porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo. As oportunidades de fazer o bem e de servir ao próximo são ilimitadas. Podemos encontrá-las em nossa comunidade, em nossa ala e ramo, e certamente em nossa casa. Além disso, cada membro da igreja recebe oportunidades formais e específicas de servir. Referimos-nos a essas oportunidades como chamados, um termo que deve nos lembrar de quem nos chama para servir. E Elder Bednar deu uma maravilhosa mensagem hoje sobre isso, especialmente para os nossos rapazes e moças que vão servir como missionários do Senhor. Se considerarmos nossos chamados como oportunidades para servir a Deus e ajudar ao próximo com fé e humildade, cada ato de serviço será um passo no caminho do discipulado. Dessa forma, Deus edifica não apenas sua igreja, mas também seus servos. A igreja foi concebida para nos ajudar a tornar-nos verdadeiros e fiéis discípulos de Cristo, bons e nobres filhos de Deus. Isso acontece não apenas quando vamos às reuniões e ouvimos os discursos, mas quando pensamos no próximo e o servimos. É assim que nos tornamos grandes no reino de Deus. Aceitamos os chamados com dignidade, humildade e gratidão. Quando somos desobrigados desses chamados, aceitamos a mudança com a mesma dignidade, a mesma humildade e mesma gratidão. À vista de Deus, não há nenhum chamado no reino que seja mais importante do que outro. Nosso serviço, seja grande ou pequeno, refina nosso espírito, abre as janelas do céu e libera as bênçãos de Deus, não apenas sobre aqueles a quem servimos, mas sobre nós também. E quando ajudamos os outros, podemos saber com humilde confiança que Deus reconhece nosso serviço com louvor e alegria. Ele sorri para nós quando oferecemos esses sinceros atos de compaixão, especialmente os que não são vistos e passam despercebidos pelas outras pessoas. Cada vez que damos de nós mesmos ao próximo, ficamos mais perto de nos tornarmos bons e verdadeiros discípulos daquele que deu tudo por nós, nosso Salvador. No aniversário de 150 anos da chegada dos pioneiros no Vale do Lago Salgado, o irmão Myron Richins estava servindo como presidente de estaca em Hennifer, Utah. A celebração incluía uma reconstituição da passagem dos pioneiros por sua cidade.
O presidente Richins estava profundamente envolvido com os planos para a celebração, participando de muitas reuniões com autoridades gerais e com outras pessoas para discutir os eventos. Pouco antes da celebração acontecer, a estaca do presidente Richins foi reorganizada e ele foi desobrigado. Em um domingo subsequente, ao participar da reunião do sacerdócio na ala, os líderes pediram voluntários para ajudar na celebração. O presidente Richins, com outros irmãos, levantou a mão e recebeu instruções para vestir roupas de limpeza, vir com sua picape e trazer uma pá. Finalmente, a manhã do grande evento chegou e o presidente Richins apresentou-se para seu serviço voluntário. Apenas algumas semanas antes, ele tinha sido um contribuinte influente para o planejamento e a supervisão deste grande acontecimento. Naquele dia, no entanto, seu trabalho era ir atrás dos cavalos no desfile e limpar a sujeira que eles fizessem. O presidente Richins fez isso de bom grado. Ele entendia que um tipo de serviço não está acima de outro. Ele conhecia e praticava as palavras do Salvador. O maior dentre vós será vosso servo. Algumas vezes, como os filhos do trovão, desejamos posições de proeminência, esforçamo-nos para receber reconhecimento, procuramos liderar e deixar uma contribuição memorável. Não há nada errado em querer servir ao Senhor, mas quando procuramos ganhar influência na igreja para benefício próprio, para receber o louvor e a admiração dos homens, recebemos a nossa recompensa. Quando nos deixamos levar pelo louvor das outras pessoas, esse louvor será a nossa recompensa. Qual é o chamado mais importante da igreja? É o que você tem atualmente. Não importa quão humilde ou proeminente possa parecer, o seu chamado atual é o que lhe permitirá não só ajudar ao próximo, mas também tornar-se um homem de Deus para cumprir o propósito de sua criação. Meus queridos amigos e irmãos no sacerdócio, magnifiquem seu chamado. Paulo ensinou aos Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Buscar a honra e a celebridade na igreja, à custa do serviço verdadeiro e humilde para com os outros, é igual à troca feita por Esaú. Podemos receber uma recompensa terrena, mas ela vem com um grande custo: a perda da aprovação celestial. Sigamos o exemplo de nosso Salvador, que foi manso e humilde, que não buscou o louvor dos homens, mas veio para fazer a vontade de seu Pai. Sirvamos humildemente ao próximo, com energia, gratidão e honra. Mesmo que nossos atos de serviço possam parecer humildes, modestos ou de pouco valor, aqueles que ajudam os outros com bondade e compaixão vão conhecer um dia o valor de seu serviço pela eterna e abençoada graça do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, meus amigos, espero que meditemos, compreendamos e vivamos esta importante lição da ministração do sacerdócio. O maior dentre vós será vosso servo. Essa é minha oração e bênção. Em nome de Jesus Cristo.
nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. My beloved brethren of the priesthood, Meus queridos irmãos do sacerdócio, meu propósito hoje é tanto tranquilizá-los quanto fortalecê-los em seu serviço no sacerdócio. in some ways it is similar to the De certa forma, esse propósito é semelhante ao que imagino que o Salvador teve quando o jovem rico perguntou: thing shall I do. que bem farei para conseguir a vida eterna? Perhaps you have come to this conference Talvez vocês tenham vindo a esta conferência como esse jovem foi ao Senhor, your service. querendo saber se seu serviço tem sido aceitável. At the same time, you may E, ao sense mesmo that there's tempo, more to do. podem estar sentindo que há mais coisas a serem feitas, I pray that I may be able to talvez give muitas you the Lord's coisas. loving approval Oro para que eu seja capaz de transmitir a amorosa aprovação do Senhor por aquilo que já fizeram e dar-lhes um vislumbre como encorajamento do que vocês ainda podem realizar holder of his com a ajuda dele e como portadores de seu santo sacerdócio. young man was asked to sell everything he had. Foi dito ao jovem rico que vendesse tudo o que tinha para seguir o Salvador. Progress may not require Talvez o progresso futuro de vocês não exija isso, mas provavelmente vai requerer algum serviço, algum sacrifício. I hope my message Seja como for, cause you to go away sorrowful. espero que minha mensagem não os faça, assim como o jovem fez, retirarem-se tristes. Rejoicing. Em vez disso, confio que vão seguir seu caminho, rejubilando-se, porque querem melhorar. So it's natural to feel some inadequacy. Mesmo assim, é natural sentir-se um pouco inadequado se considerarmos o que o Senhor nos chamou para fazer. Told me that you feel De fato, se vocês me disserem que se sentem perfeitamente capazes de cumprir seus deveres do sacerdócio, worried that you don't. eu ficaria preocupado. On the other hand, if you told me that you feel like giving up, Mas se vocês, por outro lado, me disserem que sentem vontade de desistir porque a tarefa está muito além de sua capacidade, então gostaria de ajudá-los a entender como o Senhor magnifica e fortalece os portadores do sacerdócio para que façam coisas que jamais poderiam realizar this is sozinhos. just as true for me in my calling. Isso é verdade tanto para mim, no meu chamado, como para vocês, no seu. None of us can do the work of the priesthood. Nenhum de nós consegue cumprir os deveres do sacerdócio e cumpri-los bem, contando apenas com a própria sabedoria e os próprios talentos. Isso porque esta obra não é nossa, é do Senhor. To succeed is to rely Portanto, a única maneira de ser bem-sucedido é confiar nele. Seja você um diácono recém-chamado, com a tarefa de tornar a ordenança do sacramento mais espiritual, sacrament, or a young ou teacher um mestre familiar, jovem, designado pelo Senhor para amar e a ensinar uma família que não conhece e que parece não querer seu amor ou sua ajuda. father who knows you Ou ainda um pai que sabe que deve presidir sua família em retidão, in righteousness, but perhaps mas talvez não saiba bem como fazer isso. to be running out. E parece que não tem muito tempo, porque as crianças estão crescendo rápido The world seems. e o mundo parece cruel e hostil. If you feel a little overwhelmed, Por isso, se você se sente um pouco sobrecarregado, considere isso um bom sinal. the magnitude Significa que você tem noção do tamanho da confiança que o Senhor deposita em você. have some small. Mostra que você tem uma pequena compreensão do que o sacerdócio realmente é. There are very few people in the world. Há muito poucas pessoas no mundo que possuem essa compreensão. Those who can recite Até aqueles que conseguem dar uma definição razoável da palavra podem não compreender de verdade. Existem algumas escrituras que, pelo seu intrínseco poder espiritual, podem aumentar nossa reverência pelo santo sacerdócio. Here are some of those scriptures. Vou citar algumas. And authority O poder e autoridade do santo sacerdócio de Melquisedeque hold the keys é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da igreja. the privilege of receiving Ter o privilégio de receber os mistérios do reino do céu, to have the heavens de que se lhes abram os céus, to commune with de comunicar-se com a Assembleia Geral e a Igreja do Primogênito and to e usufruir a comunhão e a presença de Deus, o Pai, e de Jesus, the mediator, o mediador do novo convênio, the power and authority of the o poder e autoridade do sacerdócio arônico é possuir as chaves do ministério de anjos. in the ordinances of the priesthood. Em suas ordenanças do sacerdócio manifesta-se o poder da divindade. For without
pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Este sumo sacerdócio, segundo a ordem de seu Filho, ordem essa que existia desde a fundação do mundo, ou, em outras palavras, sem começo de dias nem fim de anos, sendo preparado de eternidade a toda eternidade, segundo sua presciência em todas as coisas. Todos que são ordenados depois de chamado devem ter o poder, por meio da fé, para abrir uma montanha, para abrir o mar e dividir os mares, secar as águas, dividir o seu curso, para desafiar os exércitos das nações, dividir a terra, quebrar todos os grilhões, permanecer na presença de Deus, fazer todas as coisas segundo a vontade dele, de acordo com as suas ordens, subjugar principados e poderes. Isso pela vontade do Filho de Deus, que existia desde antes da fundação do mundo. Uma das reações que podemos ter diante dessas extraordinárias e inspiradoras descrições do poder do sacerdócio é presumir que elas não se aplicam a nós. Outra maneira de reagirmos é fazer perguntas ao nosso próprio coração, indagando a nossa alma. Alguma vez já senti que os céus me foram abertos? Será que alguém usaria a frase ministração de anjos para descrever meu serviço no sacerdócio? Será que levo o poder da divindade à vida daqueles a quem sirvo? Alguma vez já removi montanhas, desafiei exércitos, quebrei grilhões ou subjuguei poderes mundanos, mesmo que figurativamente, a fim de cumprir a vontade de Deus? Esse tipo de introspecção sempre traz uma sensação de que poderíamos fazer mais no que diz respeito a servir a Deus. Espero que também lhes traga um sentimento de querer fazer mais, um desejo de participar mais plenamente na miraculosa obra do Senhor. Ter esses sentimentos é o primeiro passo para tornarem-se o tipo de homem que o serviço no sacerdócio deve produzir. O próximo passo é descrito numa conversa entre Jeová e Enoque. Sabemos que Enoque foi um profeta que possuía grande poder, que estabeleceu Sião em meio a grande iniquidade. Mas antes de se tornar um poderoso profeta, Enoque considerava-se apenas um menino, lento no falar e odiado por todos. Ouçam as palavras que o Senhor usou para encorajar Enoque. Essas palavras também são para vocês que foram chamados para ministrar aos outros como portadores do sacerdócio. E o Senhor disse a Enoque, vai e faz o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois toda a carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Eis que meu Espírito está sobre ti. Portanto, todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. E tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Irmãos, nossa ordenança do sacerdócio é um convite do Senhor para andarmos com Ele. E o que significa andar com o Senhor? Significa fazer o que Ele faz, servir de modo como Ele serve. Ele sacrificou o próprio bem-estar para abençoar os necessitados. Portanto, é isso que tentamos fazer. Parece que Ele reparou particularmente nas pessoas que foram negligenciadas e até marginalizadas pela sociedade. E tentamos fazer da mesma forma. Ele testificou destemidamente, mas também com amor, sobre a verdadeira doutrina que recebeu de seu pai, mesmo que fosse impopular e devêssemos fazer o mesmo. Ele disse a todos, vinde a mim, e nós dizemos a todos, vinde a Cristo. Como portadores do sacerdócio, somos seus representantes. Agimos não por nós, mas por Ele. Falamos não as nossas palavras, mas as dele.
As pessoas a quem servimos passam a conhecer o melhor por causa de nosso serviço. Assim que aceitamos o convite do Senhor, anda comigo, a natureza do serviço no sacerdócio muda. Ela se torna ao mesmo tempo mais elevada e nobre, mas também mais realizável, porque sabemos que não estamos sozinhos. Senti isso de modo extraordinário quando o presidente Thomas S. Monson colocou suas mãos sobre minha cabeça. Há 9 anos me abençoou quando comecei a servir em meu chamado atual. Naquela bênção, ele citou estas palavras do Salvador: "E quem te receber, lá estarei também, pois irei adiante de ti. Estarei à tua direita e à tua esquerda, e meu Espírito estará em teu coração, e meus anjos ao teu redor, para te suster." Depositei minha confiança nessa promessa muitas vezes, e tenho visto seu cumprimento de muitas maneiras ao longo dos meus 72 anos de serviço no sacerdócio. Aconteceu quando me tornei portador do sacerdócio arônico com a designação de distribuir o sacramento. Apavorado com a possibilidade de cometer um erro, saí da capela antes de a reunião começar e orei desesperado para que Deus me ajudasse. Recebi uma resposta. Senti que o Senhor estava comigo, senti sua confiança em mim. E então senti confiança em fazer a minha parte na sua obra. Aconteceu de novo quando eu servia como bispo. Recebi um telefonema de uma mulher que cometera um erro grave e agora estava diante de uma decisão difícil. Ao conversar com ela, senti que tinha a solução para o seu problema. Mas também senti claramente que eu não deveria dar-lhe a solução. Ela precisava encontrá-la sozinha. As palavras que disse a ela foram: "Acho que Deus vai lhe dizer o que você deve fazer se você perguntar a Ele." E ele, de fato, respondeu. Em outra ocasião, recebi outro telefonema, desta vez da polícia, também quando era bispo. Disseram-me que um motorista bêbado tinha batido o carro, destruindo a porta de entrada de um banco. Quando o guarda viu a segurança, ele disse: Não atire, eu sou o dono. Não atire, eu sou Mormon." Descobriram que o motorista embriagado era membro da minha ala, batizado recentemente. Enquanto eu aguardava para falar com ele em meu escritório, planejei o que dizer para ele sentisse remorso pelo modo como tinha quebrado seus convênios e envergonhado a igreja. Mas ao me sentar e olhar para ele, ouvi em minha mente uma voz dizendo-me: tão claro como se alguém estivesse falando comigo, "Vou deixar que você o veja como eu vejo." Então, por um breve momento, toda a sua aparência se transformou. O que eu vi não foi um jovem desnorteado, mas um filho de Deus nobre, puro e cheio de luz. De repente, senti o amor do Senhor por ele. Aquela visão mudou nossa conversa e também mudou a mim. Aprendi lições importantes com essas experiências andando com o Senhor ao fazer o seu trabalho. Gostaria de compartilhar 3 delas com vocês. A primeira é que Deus conhece até o diácono mais recente e mais jovem e vai ajudá-lo. Vocês jamais precisarão sentir que são limitados ou insignificantes demais para ele, para que ele note sua existência e o serviço que estão prestando em seu nome. A segunda lição é que a obra do Senhor não é apenas para solucionar problemas, é para edificar as pessoas. Por isso, andar com Ele, prestando serviço no sacerdócio, talvez vocês notem que às vezes o que parece ser a melhor solução não é aquela que o Senhor prefere, porque ela não permite que as pessoas cresçam. Se vocês escutarem, Ele vai ensinar-lhes seus caminhos. Lembrem-se de que a obra e a glória do Senhor não é simplesmente gerenciar uma organização eficiente, mas levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Afinal de contas, é por isso que Ele dá a autoridade do seu sacerdócio a homens imperfeitos como vocês e eu, e nos convida a participar de sua obra. Nosso progresso é a sua obra. Agora, a terceira lição. Andar com o Senhor, prestando serviço no sacerdócio, vai mudar a forma como vocês veem as pessoas. Ele vai ensinar-lhes a ver com os olhos dele, o que significa ver além das aparências e olhar para o coração.
É assim que o Salvador foi capaz de ver Simão, não como um pescador impulsivo, mas como Pedro, uma rocha sólida, o futuro líder de sua igreja. É dessa maneira que ele foi capaz de ver Zaqueu, não como um corrupto coletor de impostos, como as pessoas o viam, mas como um filho de Abraão, honesto e íntegro. Se vocês andarem com o Senhor por tempo suficiente, vão aprender a ver todos como filhos de Deus, com potencial ilimitado, seja qual for o passado que essa pessoa tenha tido. E se continuarem a andar com o Salvador, vão desenvolver outro dom que ele possuía: a capacidade de ajudar as pessoas a ver esse potencial em si mesmas e arrependerem-se. Meus queridos irmãos no sacerdócio, de muitas maneiras somos como os 2 discípulos que caminhavam na estrada de Emaús, naquele primeiro domingo de Páscoa. Era a manhã da ressurreição, mas eles ainda não tinham certeza de que havia uma ressurreição, ou até mesmo do que ela significava. Eles esperavam que fosse ele, Jesus de Nazaré, o que redimisse Israel, mas eram tardios de coração para crer em tudo o que as Escrituras ensinam a respeito da ressurreição. Enquanto iam pelo caminho, conversando, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de o reconhecerem. Testifico que quando trilhamos o caminho do sacerdócio, no serviço do sacerdócio, o Salvador Jesus Cristo anda conosco, pois é o seu caminho, sua estrada. Sua luz está diante de nós e seus anjos ao nosso redor. Talvez não tenhamos um entendimento completo do que é o sacerdócio ou de como exercê-lo da maneira como o Senhor o fez. Mas se prestarmos bastante atenção àqueles momentos em que nosso coração ardeu em nós, nossos olhos podem ser abertos e veremos sua mão em nossa vida e em nosso serviço. Testifico que o conheceremos melhor trabalhando com Ele e servindo na grande obra de trazer salvação aos filhos de Deus. Pois como conhece o homem o Mestre a quem não serviu e que lhe é estranho, que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração. Jesus Cristo é nosso Mestre. Esta é a sua igreja. O sacerdócio que temos é o seu sacerdócio. Que cada um de nós decida andar com Ele e perceba como Ele anda conosco. Presto-lhes meu solene testemunho de que Jesus é o Cristo, o Senhor ressuscitado. Testifico que o sacerdócio que Ele nos confiou é o poder para falar e agir em seu nome. Somos filhos de um Pai Celestial amoroso, que responde a nossas orações e envia o Espírito Santo para nos fortalecer em todas as responsabilidades do sacerdócio que temos a bênção de ter. Joseph Smith viu o Pai e o Filho. Ele recebeu as chaves do sacerdócio que foram passadas ao presidente Thomas S. Monson, que as utiliza hoje. Disto eu testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, presidente Monson. Irmãos, amigos, somos gratos por sua presença nesta noite. Agradecemos também ao coro pela música inspiradora que nos apresentou e reconhecemos a todos os que ajudaram de alguma maneira na preparação desta reunião. O coro encerrará a reunião cantando Juventude da Promessa. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Carlos A. Godoy, dos 70. See the chieftain signals
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, come before Thee at the end of this viemos a Ti ao final desta sessão com gratidão em nosso coração. Thank Thee, Father, for Agradecemos, Pai, the privilege to be in this meeting and to be pelo privilégio de estar nesta reunião thank Thee for e por ser orientado pelos nossos líderes, as priesthood holders of Thy. por estarmos reunidos como portadores do sacerdócio de Tua Igreja. Pray for our leaders. We pray for Oramos pelos nossos líderes, pela primeira presidência. the 12, the presence of Oramos pelos membros do Quórum dos 12 e dos 70. Father, for our Oramos especialmente prophet. pelo nosso amado profeta, Thomas S. Monson. We love him very much. Nós o amamos muito. Father, as we leave this meeting, we pray Pai, ao sairmos desta reunião, oramos para que o Seu Espírito continue conosco. can apply, we'll be able to apply Oramos para que possamos ser capazes de aplicar os ensinamentos e conselhos que recebemos. Oramos para que possamos ser mais bondosos, amorosos. we ask Thy help Pedimos-te Tua ajuda para que possamos fazer e ser melhores. Please help us to help those that are Por favor, nos ajude a ajudar aqueles que precisam do nosso serviço e precisam do nosso amor. of the Father, and we Nós o amamos, Pai, our Savior Jesus Christ, e nós amamos o nosso Salvador Jesus Cristo. and we do so E expressamos esse amor e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.